Prepare-se porque essa história vai mexer com os seus sentimentos. Oi, meu nome é Maria Martins. Tenho 83 anos de idade. Olha só, tem mãe que dá tudo. Sacrifica o próprio prato para encher o do filho. Acorda antes do sol nascer, dorme quando a noite já virou madrugada. E ainda assim, sorri quando olha para a criança que criou. Mas tem filho que esquece. Esquece o colo que acalentou, a mão que segurou, o abraço que protegeu quando o mundo inteiro virou as costas. Quantas mulheres nesse exato momento estão olhando para o telefone, esperando uma ligação que não vem? Quantas preparam comida demais, arrumam a casa toda só para ouvir que o filho não tem tempo? A verdade dói, mas precisa ser dita. Nem todo amor plantado germina gratidão. E quando a velhice chega, muita mãe descobre que criou um estranho. Essa história não é só minha. É de milhares de mulheres que deram a vida e receberam indiferença de volta. Se você reconhece essa dor, ou se conhece alguém passando por isso, se inscreve aqui agora, porque o que vai ser contado precisa ser ouvido. E talvez, só talvez, mude alguma coisa dentro de quem está assistindo. O começo da luta. Nasci em berço simples, numa casa onde faltava quase tudo, menos amor. Minha mãe costurava pra fora, meu pai trabalhava na roça e a gente dividia o pouco que tinha sem reclamar. Aprendi desde cedo que a vida não dá nada de graça, que cada conquista vem regada de suor, lágrima e oração. Quando conheci o pai do meu filho, achei que tinha encontrado alguém para dividir o peso dessa jornada. Mas a vida tem um jeito cruel de mostrar que nem toda promessa vira realidade. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Ele apareceu na minha vida como um temporal de verão. Rápido, intenso e devastador. Falava bonito, prometia mundos e fundos. Dizia que ia me dar segurança, que nunca ia me deixar sozinha. Acreditei em cada palavra, em cada jura, em cada olhar. Casei achando que estava construindo um lar, uma família, um futuro. Mas bastou descobrir que estava grávida para tudo desmoronar. A barriga cresceu, os planos dele murcharam. E quando o menino nasceu, ele sumiu como fumaça. Deixou a gente na miséria, sem um centavo, sem explicação, sem nem olhar para trás. Fiquei ali segurando um recém-nascido no colo, olhando para os 4 cantos do barraco que chamava de casa, sentindo o chão fugir debaixo dos meus pés. Não tinha emprego fixo, não tinha família por perto, não tinha ninguém para socorrer. O desespero bateu forte, mas algo dentro de mim gritou mais alto. Esse menino não vai passar fome. Ele não vai crescer sentindo o gosto amargo do abandono. Se o pai dele fugiu da responsabilidade, eu vou ser pai e mãe. Vou ser tudo o que ele precisar. E foi assim, nesse dia, com o coração partido, mas a cabeça erguida, que comecei a minha caminhada de mãe solo. Os primeiros meses foram um pesadelo que eu fingia ser sonho. Acordava de madrugada para lavar roupa para fora, estendia no varal ainda escuro e saía correndo para pegar faxina em 3, 4 casas diferentes. Voltava com as costas doendo, os joelhos inchados, as mãos rachadas de tanto sabão e água fria. Mas quando abria a porta e via meu filho dormindo no berço improvisado, tudo fazia sentido. Cada dor virava combustível. Cada humilhação virava motivo para levantar mais cedo no dia seguinte. Porque mãe não desiste. Mãe não para. Mãe transforma amor em milagre quando preciso. Teve dia que o dinheiro não deu nem pro básico. Teve dia que cozinhei arroz com sal e fingi que era festa. Teve noite que dormi com fome para ele dormir de barriga cheia. E ninguém via, ninguém perguntava. As pessoas passavam por mim na rua e desviavam o olhar, como se pobreza fosse contagiosa, como se luta fosse motivo de vergonha. Mas eu seguia, pisava firme mesmo quando o chão estava cheio de espinhos, porque tinha um menino dependendo de mim. E eu não ia decepcionar aquela criança inocente que me olhava como se eu fosse a mulher mais forte do mundo. E o tempo foi passando assim, entre a luta diária e os pequenos milagres que Deus ia colocando no meu caminho. Uma vizinha que trazia um prato de comida, outra que dava roupa usada do filho, um patrão que pagava adiantado quando via meu desespero.
Foram esses gestos pequenos que me mantiveram de pé, quando tudo conspirava para me derrubar. E enquanto o mundo girava indiferente, eu ia construindo tijolo por tijolo a vida que meu filho merecia, mesmo que isso significasse rasgar minha própria carne para alimentar a dele. Você já passou pela dor de se sentir invisível enquanto carregava o mundo nas costas? Deixa aqui embaixo como foi sua experiência, ou de alguém que você conhece que viveu algo parecido, crescendo entre a fome e a esperança. Meu filho crescia, e com ele crescia também a lista de necessidades. Não era mais só leite e fralda, agora tinha que pensar em roupa, sapato, material escolar. A cada fase da infância dele era uma nova batalha para mim, mas eu não recuava. Trabalhava dobrado, triplo se fosse preciso. Aceitava qualquer serviço, por mais pesado que fosse, por mais humilhante que parecesse, porque na minha cabeça só tinha um objetivo. Aquele menino ia ter o que eu nunca tive, ia estudar, ia ter dignidade, ia crescer sabendo que era amado acima de qualquer coisa. Teve época que juntei latinhas na rua para completar o dinheiro do aluguel. Teve época que vendi bolo de pote na porta de escola, debaixo de sol quente, chuva forte, vento gelado. Não importava. Meu corpo reclamava. Minhas pernas pediam descanso, mas meu coração não permitia parar. Cada moeda que caía na minha mão era uma vitória. Cada nota amassada que recebia era a garantia de mais um dia de teto sobre nossas cabeças, mais um dia de comida no prato. E quando chegava em casa morta de cansaço, ainda encontrava força para brincar com ele, para ouvir as histórias da escola, para fazer ele se sentir importante. As outras mães olhavam para mim com pena ou com desprezo, nunca com respeito. Sussurravam pelos cantos, inventavam histórias sobre minha vida. Julgavam minhas escolhas como se soubessem o peso que eu carregava. Me chamavam de coitada, de abandonada, de azarada. Mas nenhuma delas sabia o que era acordar todo dia com medo de não conseguir pagar as contas. E mesmo assim, sorrir para o filho como se tudo estivesse bem. Nenhuma delas entendia a força que é necessária para manter a sanidade quando o mundo inteiro te empurra para a loucura. E eu aprendi a não me importar com as línguas afiadas, porque opinião de quem nunca lutou não vale nada. Meu menino era esperto, esperto demais. Percebia quando as coisas estavam difíceis, mesmo eu tentando esconder. Me abraçava e dizia que quando crescesse, ia trabalhar para me ajudar, que ia comprar uma casa grande pra gente morar, que ia me dar tudo o que eu merecia. E eu chorava escondida porque aquelas palavras eram o combustível que me mantinha viva. Aquele amor puro, aquela gratidão infantil, aquele reconhecimento inocente me davam certeza de que tudo valia a pena. Que cada sacrifício estava construindo um homem de caráter, um ser humano que sabia o valor das coisas porque tinha visto a mãe sangrando para conseguir. Coloquei ele numa escola pública onde as crianças iam descalças e com fome, mas onde tinha professoras com coração grande que enxergavam potencial, onde os outros viam só pobreza. Ele aprendia rápido, tirava notas boas, participava de tudo. Eu ia nas reuniões com a roupa mais limpa que tinha, penteava o cabelo dele com carinho, passava pomada nos sapatos rasgados para disfarçar o estrago. Queria que ele se sentisse igual aos outros, mesmo sabendo que a gente era diferente. E ele nunca reclamou, nunca pediu o que eu não podia dar. Aceitava o lanche simples, a mochila remendada, o caderno com folhas arrancadas. E isso me partia e me curava ao mesmo tempo. Os anos foram passando nesse ritmo apertado, nessa dança entre o possível e o impossível. Teve Natal sem presente, aniversário sem festa, Dia das Crianças sem brinquedo novo. Mas teve abraço apertado, beijo na testa, conversa de travesseiro. Teve amor em abundância, mesmo quando tudo mais faltava. E eu acreditava com cada fibra do meu ser que esse amor ia fazer a diferença. Que um dia ele ia olhar para trás e entender o tamanho da batalha que travei por ele. Que ia valorizar cada gota de suor, cada noite sem dormir, cada pedaço de mim que entreguei para construir a vida dele. Quantas mães hoje estão fazendo o impossível acontecer para os filhos sem reconhecimento?
sem aplausos, sem nada além do amor puro. Conta aqui embaixo se você conhece alguém assim ou se você mesma é essa guerreira. O peso do julgamento. Viver sozinha com uma criança era como andar numa corda bamba, enquanto todo mundo embaixo esperava a queda. As línguas da vizinhança não cansavam de se mexer. Diziam que eu era mulher fácil, que tinha dado mole pro homem errado, que estava pagando pelos meus pecados. Inventavam que eu saía de noite, que recebia visita de homem, que não prestava atenção no menino. Tudo mentira, tudo veneno. Mas a mentira repetida 1000 vezes acaba virando verdade na cabeça de quem quer acreditar. E tinha muita gente querendo acreditar no pior sobre mim. Teve dia que voltei do trabalho e encontrei um bilhete anônimo, enfiado debaixo da porta. Dizia coisas horríveis, coisas que não vou repetir aqui. Rasguei aquilo com as mãos tremendo de raiva e tristeza. Como pode alguém ter tanto ódio por uma mulher que só quer criar o filho em paz? Que mal eu estava fazendo? Mas entendi naquele momento que a dor alheia incomoda quem não sabe o que é sofrer de verdade. A luta de uma mãe solo expõe a mediocridade de quem vive de aparência. E tem gente que prefere destruir quem está lutando do que questionar a própria covardia. Meu filho começou a perceber os olhares tortos, os comentários sussurrados, o isolamento que nos cercava. Chegava da escola triste porque os coleguinhas diziam que ele não tinha pai, que a mãe dele era pobre, que a roupa dele era velha. E eu via aquela tristeza nos olhos dele e queria gritar pro mundo inteiro ouvir. Esse menino vale mais que todos os outros juntos. Ele tem caráter, tem educação, tem amor. Mas não gritei. Abracei ele forte, sequei as lágrimas dele e ensinei que opinião de gente pequena não diminui quem é grande por dentro. Que a gente não precisa da aprovação de ninguém para saber quem somos. As portas iam se fechando uma atrás da outra. Não era convidada para os aniversários das outras crianças. Não era chamada para os encontros das mães. Não era incluída em nada. E tudo bem. Aprendi que solidão forçada é melhor que companhia falsa. Que estar sozinha com a consciência limpa vale mais que estar cercada de gente podre. Mas confesso que doía. Doía ver meu filho sendo excluído por causa de mim, por causa das escolhas que não foram minhas, por causa de um abandono que eu não provoquei. Doía saber que ele estava pagando o preço de uma injustiça que começou antes mesmo dele nascer. Teve patroa que me demitiu porque não queria empregada com filho. Disse que criança dá problema, que eu ia faltar muito, que não era confiável. Isso depois de meses trabalhando sem reclamar, sem atrasar, sem dar um pingo de trabalho. Mas na cabeça dela, ser mãe solo era sinônimo de irresponsabilidade. E não foi só ela. Foram várias. Cada rejeição era uma facada. Cada porta fechada era um lembrete de que o mundo não tem piedade de quem está caído. Mas eu me levantava sempre. Procurava outro emprego, batia em outra porta, recomeçava de novo. Porque desistir não era opção. E no meio de tudo isso, meu menino ia crescendo. E absorvendo tudo aquilo, todos aqueles golpes, todas aquelas feridas. Eu tentava proteger ele, tentava esconder a dor, tentava fazer parecer que estava tudo bem. Mas criança sente, criança percebe. E no fundo do meu coração, eu tinha medo. Medo de que todo aquele sofrimento deixasse marca nele. Medo de que um dia ele olhasse para mim e visse uma derrotada, não uma guerreira. Medo de que o mundo conseguisse destruir o amor que a gente tinha um pelo outro. Mas afastava esse pensamento e seguia em frente, porque não tinha escolha. Você já foi julgada por algo que não tinha controle? Já sentiu o peso da rejeição sem ter feito nada para merecer? Compartilha aqui como você lidou com isso, porque muita gente precisa saber que não está sozinha nessa dor. Educação como escudo. Decidi que a única arma real que eu podia dar para o meu filho era a educação. Não tinha dinheiro para bens materiais, não tinha nome de família para abrir portas, não tinha contatos para facilitar a vida dele. Mas podia colocar conhecimento na cabeça dele. Podia ensinar ele a ler o mundo, a pensar, a questionar, a crescer. E foi isso que fiz com unhas e dentes. Cada centavo que sobrava, eu investia em caderno, lápis, borracha.
Pegava livros emprestados na biblioteca municipal e lia para ele antes de dormir. Ensinava as lições de casa mesmo sem entender direito, procurando respostas junto com ele, aprendendo enquanto ensinava. Ele tinha sede de saber. Fazia perguntas sobre tudo. Por que o céu é azul? Para onde vai o sol quando escurece? Como funciona o relógio? De onde vem a água? E eu respondia o que sabia e inventava o que não sabia, só para não deixar aquela curiosidade morrer. Porque criança curiosa é criança que vai longe. Criança que pergunta é criança que não aceita o mundo como ele é, que quer entender, que quer mudar. E eu incentivava aquilo com todas as forças. Falava que ele podia ser o que quisesse, ir onde quisesse, conquistar o que quisesse. Que ser pobre não era prisão, era só uma condição temporária. Os professores começaram a elogiar o desenvolvimento dele. Diziam que ele era um dos melhores alunos da turma, que tinha futuro, que com um empurrãozinho podia ir muito mais longe. E meu coração explodia de orgulho. Ali estava a prova de que eu estava fazendo certo, de que todo sacrifício tinha sentido, de que a luta não era em vão. Participei de todas as reuniões escolares, mesmo que isso significasse perder o dia de trabalho e ficar sem aquele dinheiro, porque nada era mais importante que mostrar para ele que eu me importava, que estava presente, que acompanhava cada passo da jornada dele. Quando ele chegou na 5ª série, surgiu uma oportunidade de bolsa numa escola particular. Precisava fazer prova, passar por entrevista, comprovar a necessidade. Preparei ele como um general prepara soldado para a guerra. Revisamos tudo, estudamos juntos até tarde, treinamos possíveis perguntas. No dia da prova, acordamos cedo. Tomei banho nele com capricho, vesti a roupa mais apresentável que tínhamos, arrumei o cabelo dele com gel emprestado da vizinha e fui junto. Sentei na sala de espera rezando baixinho, pedindo que Deus abrisse aquela porta, que desse aquela chance pro meu menino. Ele passou, tirou nota alta, impressionou na entrevista, conseguiu a bolsa integral. Quando recebi a notícia, chorei. Chorei de alívio, de alegria, de gratidão. Finalmente algo estava dando certo. Finalmente o universo estava reconhecendo o esforço. Meu filho ia estudar numa escola de rico, ia ter acesso ao que eu nunca tive, ia competir de igual para igual com quem nasceu em berço de ouro. E eu via nisso não só a vitória dele, mas a minha também. A prova de que mãe que luta não cria filho derrotado, que amor vence qualquer obstáculo, que milagre acontece quando a gente não desiste. Mas com a nova escola vieram novos desafios. Os meninos de lá tinham videogame, computador, celular, viagens nas férias. Meu filho tinha um caderno surrado e uma mochila remendada. Voltava triste porque não podia participar das conversas sobre jogos, sobre tecnologia, sobre lugares que nunca tinha visitado. E eu via aquela tristeza e queria poder dar tudo para ele. Queria nivelar aquilo. Queria que ele não sentisse diferença, mas não podia. Então conversava. Explicava que riqueza não mora nas coisas, que valor mora no caráter, que ele tinha algo que dinheiro não compra. Uma mãe que daria a vida por ele. E ele entendia, ou fingia entender, ou tentava entender, e seguia em frente. Educação foi a maior herança que você recebeu ou pôde dar para alguém? Ou você vê a educação como realmente é? A única ferramenta que ninguém pode tirar de você? Deixa aqui sua opinião sobre o poder do conhecimento na vida de quem não tem nada além da própria força. Adolescência e distanciamento. Quando meu filho chegou na adolescência, algo começou a mudar. Não foi de uma hora para outra. Foi gradual, silencioso, quase imperceptível. Ele ficou mais fechado, mais distante, menos carinhoso. Parou de me contar sobre o dia dele, sobre os amigos, sobre as coisas da escola. Trancava o quarto, ficava horas no celular que ganhou de um projeto social. Mal olhava para mim quando eu chegava do trabalho. No começo, achei que era coisa da idade, que adolescente é assim mesmo. Mas, no fundo, uma angústia começava a crescer dentro do meu peito. Algo estava se perdendo entre a gente, e eu não sabia como segurar. Os colegas da escola particular eram de outro mundo.
Tinha um carro do ano, mesada alta, vida de conto de fadas. E meu filho começou a ter vergonha da própria realidade. Parou de me buscar no portão porque não queria que vissem minha roupa simples, minha aparência cansada, minhas mãos calejadas de tanto trabalhar. Inventava desculpas para não levar amigos em casa, porque nosso barraco não tinha sala bonita, televisão de plasma, móveis de grife. E cada rejeição velada era uma facada no meu peito. Eu tinha me matado para dar educação para ele, e agora essa mesma educação estava criando uma parede entre a gente. Tentei conversar, tentei perguntar o que estava acontecendo, mas ele desviava. Dizia que estava tudo bem, que era só fase, que eu estava exagerando. E eu queria acreditar, queria tanto acreditar que era só um momento ruim, que ia passar, que o menino que me abraçava e dizia que eu era a melhor mãe do mundo ainda estava ali dentro. Mas a verdade é que ele estava se transformando em alguém que eu não reconhecia. Alguém mais preocupado com aparência do que com essência. Alguém que começava a olhar para a própria origem com desprezo, em vez de orgulho. As brigas começaram a aparecer. Ele reclamava que eu não dava mesada, que não comprava roupa de marca, que não tinha carro para levar ele nos lugares. E eu explodia. Gritava que tinha dado a vida por ele, que tinha passado fome para ele comer, que tinha ralado anos para ele ter aquela escola. Mas ele retrucava que não tinha pedido para nascer, que não tinha culpa de ser pobre, que queria ter vida normal como os outros. E aquelas palavras me destruíam, me faziam questionar tudo, me faziam pensar se tinha valido a pena, se o sacrifício tinha servido para alguma coisa, se eu não tinha criado um monstro de ingratidão. Comecei a trabalhar ainda mais para tentar suprir o que ele pedia. Peguei mais faxinas, fazia bico de fim de semana, vendia marmita de madrugada. Meu corpo já não aguentava, vivia doente, tomava remédio para dor e seguia arrastando. Tudo para dar um pouco mais de conforto para ele, para diminuir a diferença entre ele e os coleguinhas ricos, para ver ele feliz. Comprei um celular melhor parcelado em 20 vezes. Comprei tênis de marca em liquidação. Comprei roupa de brechó, mas que parecia nova. E ele aceitava tudo sem agradecer, como se fosse obrigação, como se eu devesse aquilo. Os anos de adolescência foram os mais difíceis da minha vida. Porque não era só a luta financeira, era a luta emocional. Era ver o menino que eu criei se afastando, se transformando em estranho, me tratando como fardo. Era sentir que tudo que eu tinha construído estava desmoronando, que o amor que alimentei estava morrendo de fome, que a gratidão que esperei nunca ia chegar. E mesmo assim, eu continuava. Porque mãe não desiste, mãe não abandona, mãe insiste no amor mesmo quando ele não é correspondido, mesmo quando dói tanto que parece impossível continuar. Você já sentiu que alguém que você amou e lutou tanto se transformou em alguém irreconhecível? Já passou pela dor de ver ingratidão brotar onde plantou amor? Deixa aqui como foi lidar com essa decepção, porque tem muita mãe silenciosa sofrendo a mesma coisa agora. A conquista que virou abandono. Meu filho se formou no ensino médio com notas excelentes. Conseguiu bolsa numa universidade federal, numa cidade grande, longe de casa. Tinha passado em engenharia, curso concorrido, sonho de muita gente. E eu explodi de orgulho. Finalmente ele tinha conseguido. Finalmente toda a luta tinha valido a pena. Ele ia ser alguém na vida. Ia ter profissão, ia ter futuro. Ajudei a arrumar as malas com o pouco que tínhamos. Separei lençol velho, mas limpo. Coloquei panelas velhas, mas que ainda serviam. Guardei dinheiro durante meses para dar para ele não passar aperto nos primeiros tempos. No dia da partida, abracei ele apertado. Falei que tinha orgulho, que amava ele mais que tudo, que estava sempre ali esperando, que a casa, por mais humilde que fosse, era dele. Ele acenou pela janela do ônibus e eu fiquei ali parada vendo até o ônibus sumir no horizonte. Voltei para casa vazia, sentei na cadeira velha da cozinha e chorei. Chorei de saudade antecipada, de medo, de alívio, de esperança. Ele ia crescer, ia conquistar o mundo
e eu ia ficar ali torcendo de longe. Mas ele ia voltar. Nas férias, nos feriados, ele ia voltar. Pelo menos era isso que eu acreditava. Os primeiros meses ele ligava direto. Contava da universidade, dos professores, dos novos amigos, da cidade grande. E eu ouvia feliz, perguntava de tudo, mandava recado, mandava bênção. Mas aos poucos as ligações foram diminuindo. Uma vez por semana virou uma vez, a cada 15 dias. Depois virou uma vez por mês. Depois virou quase nunca. Eu ligava e ele não atendia. Mandava mensagem e recebia resposta curta, sem carinho, sem conversa. Dizia que estava ocupado, que tinha muito estudo, que depois ligava. Mas nunca ligava. E meu coração ia apertando, ia sufocando, ia entendendo que algo tinha mudado. Nas primeiras férias, ele não voltou. Disse que tinha conseguido estágio, que não podia perder a oportunidade, que precisava do dinheiro. Entendi, ou tentei entender. Afinal, ele estava construindo o futuro. Nas segundas férias, mesma coisa. Disse que tinha trabalho na faculdade, que estava desenvolvendo projeto importante, que não dava para viajar. Engoli a decepção e fingi que estava tudo bem. Nas terceiras férias, nem avisou. Descobri pelas redes sociais que tinha ido pra praia com os amigos. E ali, naquele momento, entendi que não era falta de tempo. Era falta de vontade. Era vergonha de voltar. Era desejo de apagar o passado. Comecei a adoecer de preocupação, de tristeza, de abandono. Desenvolvi pressão alta, problema no coração, insônia. Vivia esperando uma ligação que não vinha. Uma visita que não acontecia. Um gesto de carinho que nunca chegava. As vizinhas perguntavam dele e eu mentia. Dizia que estava bem, que estava ocupado, que era sucesso garantido. Mas por dentro estava morrendo. Morrendo de saudade, de rejeição, de incompreensão. Como pode alguém esquecer de quem deu a vida por ele? Como pode alguém virar as costas para quem segurou a mão dele em cada tropeço? Ele se formou. Conseguiu emprego numa empresa grande. Passou a ganhar bem. Alugou apartamento bonito na capital. Vi tudo pelas fotos que postava na internet. Vida de sucesso, vida de conquistas, vida que eu tinha sonhado para ele. Mas eu não fazia parte daquela vida. Eu tinha sido o alicerce, mas não fui convidada para a festa da construção. Tinha sido a raiz, mas fui esquecida quando a árvore cresceu. E a dor disso é indescritível. É um tipo de dor que não tem remédio, não tem consolo, não tem cura. É a dor de perceber que você deu tudo e recebeu nada, que criou um filho e perdeu um estranho. Quantas mães hoje vivem esperando uma ligação, uma visita, um gesto mínimo de consideração de filhos que esqueceram de onde vieram? Você conhece alguma história assim? Ou você mesma está vivendo essa dor calada? Deixa registrado aqui embaixo, porque essa dor precisa ser vista, precisa ser ouvida. Quando a velhice chegou, os anos passaram pesados. Meu corpo, que sempre foi forte, começou a fraquejar. As pernas não aguentavam mais longas caminhadas. As mãos tremiam quando segurava peso. A vista embaçava quando tentava ler. Precisei diminuir o ritmo de trabalho. E com isso o dinheiro ficou ainda mais curto. A casa, que sempre foi simples, começou a cair aos pedaços. Infiltração na parede, telha quebrada, pia entupida. E eu ali, sozinha, sem forças para consertar, sem dinheiro para pagar alguém, sem filho para ajudar. A solidão virou companhia constante. O silêncio virou ambiente permanente. E a saudade virou doença crônica. Tentei ligar para ele várias vezes. Quando atendia, era sempre correndo. Dizia que estava em reunião, que estava dirigindo, que estava ocupado. Perguntava se eu precisava de algo. E eu dizia que só queria conversar. Só queria ouvir a voz dele. Só queria saber se estava bem. Mas ele desconversava. Dizia que depois ligava com calma e desligava. E eu ficava ali, segurando o telefone mudo, sentindo o peito apertar, sentindo as lágrimas descerem, sentindo que tinha perdido meu filho para um mundo que eu mesma ajudei ele a alcançar. Ironia cruel do destino. Adoeci de vez. Tive problema sério no coração. Precisei de cirurgia. A vizinha que me levou para o hospital, que assinou os papéis, que ficou na sala de espera.
Liguei pro meu filho antes de entrar na sala de operação. Ele não atendeu. Mandei mensagem dizendo que ia operar, que estava com medo, que queria ouvir ele. Ele respondeu horas depois, quando eu já estava na recuperação, dizendo que tinha visto só agora, que torcia para dar tudo certo, que em breve ia visitar. Mas não visitou, não ligou, não mandou flores, não mandou nada. E ali naquela cama de hospital, sozinha, dolorida, fragilizada, entendi o tamanho do abandono. Entendi que para ele eu tinha virado um incômodo do passado. Quando recebi alta, voltei pro barraco que estava mais destruído que nunca. Não tinha quem cuidasse de mim. Então cuidei de mim mesma. Tropeçando, caindo, levantando. Comia mal, dormia pior. Vivia de remédio que o posto de saúde dava. E pensava nele. Pensava em como ele estava bem, confortável, realizado, enquanto eu definhava ali esquecida. Pensava em todas as vezes que passei fome para ele comer. Em todas as noites que não dormi para ele ter sossego. Em todos os sonhos que abandonei para realizar os dele. E tudo o que eu queria era um pouco de atenção, um pouco de tempo, um pouco do amor que tinha plantado. Mas não tinha nada. Os vizinhos começaram a reparar no meu estado. Vinham perguntar se eu estava bem, se precisava de algo, se meu filho não ia vir cuidar de mim. E eu mentia. Dizia que ele estava ocupado demais, que a carreira dele era importante, que eu entendia, mas por dentro morria de vergonha. Vergonha de admitir que tinha criado um filho ingrato. Vergonha de confessar que tinha dado tudo e recebido abandono. Vergonha de ser aquela velha esquecida que todo mundo olha com pena. A mesma pena que eu recebi a vida inteira, só que agora multiplicada pela velhice e pela solidão. Teve noite que dormi no chão porque não conseguia subir na cama. Teve dia que não comi porque não tinha força para cozinhar. Teve momento que pensei em desistir, em deixar a vida me levar, porque viver assim não era viver, era apenas sobreviver arrastando. Mas algo dentro de mim insistia. Talvez a teimosia de quem lutou a vida inteira. Talvez a esperança boba de que ele ainda ia acordar, ia lembrar, ia voltar. Talvez apenas o instinto de sobrevivência que não morre enquanto o coração bate. Não sei. Só sei que continuei, mesmo sem saber por quê. As contas começaram a atrasar. A luz foi cortada 2 vezes. A água também. Pedi ajuda no posto de saúde. Pedi ajuda na igreja. Pedi ajuda onde conseguia. E as pessoas ajudavam com o pouco que podiam. Mas ninguém podia resolver o buraco que tinha na minha vida. Ninguém podia preencher o vazio de ter um filho vivo, que age como se a mãe estivesse morta. Ninguém podia curar a ferida de saber que fui importante só até ser útil, que fui amada só até ele não precisar mais. Quem cuida de quem lutou a vida toda e agora não tem mais forças? Quem olha para essas mães e pais idosos, esquecidos pelos próprios filhos? Deixa aqui sua reflexão sobre o abandono de quem envelheceu sozinho, depois de ter dado a vida pelos filhos. A frase que partiu o coração. Juntei coragem e liguei para ele num domingo. Depois de meses sem conversar direito, depois de tantas tentativas ignoradas, eu precisava falar com meu filho. Precisava ouvir que ainda era importante, que ainda tinha valor, que não tinha sido descartada como lixo velho. Ele atendeu no 3º toque, já com aquela voz impaciente de quem foi interrompido. Perguntei como estava. E ele respondeu seco, monossilábico, sem interesse real. Disse que precisava dele, que estava passando mal, que a casa estava caindo, que me sentia sozinha. Fiz isso sem querer pressionar, sem querer cobrar, só querendo um pouco de atenção. Ele suspirou, um suspiro longo, pesado, irritado, e disse que estava sem tempo, que a vida dele era corrida, que tinha trabalho demais, compromissos, responsabilidades. Falou como se eu não soubesse o que é responsabilidade. Como se eu não tivesse criado ele sozinha, trabalhando 3 turnos, abrindo mão de tudo. Como se minha vida inteira não tivesse sido responsabilidade pura, crua, sem pausa. Tentei explicar que não estava pedindo muito, só uma visita, só um fim de semana, só um abraço. E foi aí que ele disse a frase que me destruiu completamente. Mãe, eu não tenho tempo para ficar indo aí toda hora. Tenho minha vida agora.
Minha vida agora. Como se a vida dele não tivesse sido construída com meu sangue. Como se o sucesso dele não tivesse sido erguido nas minhas costas, curvadas de tanto carregar peso. Como se eu fosse um passado ultrapassado, que ele precisava deixar para trás para poder seguir em frente. Fiquei muda, sem reação, sem palavras, sem ar. Apenas segurei o telefone enquanto ele continuava falando sobre reuniões, projetos, viagens, tudo que ocupava o precioso tempo dele que não incluía a mãe que o fez existir. Desliguei o telefone devagar. Coloquei ele no canto da mesa, sentei ali na cadeira velha da cozinha e deixei as lágrimas caírem. Não chorei fazendo barulho. Chorei aquele choro silencioso de quem foi esvaziada por dentro, de quem entendeu que todo esforço foi em vão, de quem plantou amor e colheu indiferença, de quem deu a vida inteira e recebeu como resposta que não havia tempo para retribuir nem com uma visita. Aquela dor era diferente de qualquer outra que tinha sentido. Era a dor da rejeição definitiva, da constatação cruel de que tinha perdido meu filho, não para a morte, mas para ingratidão. Passei dias sem comer direito depois daquela ligação. Passei noites sem dormir, repassando cada palavra dele na cabeça. Tentei entender onde errei. Tentei encontrar o momento em que ele deixou de me amar. Revirei toda a criação dele na memória procurando o erro, o ponto de virada, o instante em que mimei demais ou cobrei de menos, mas não encontrei. Fiz o que pude com o que tinha. Dei tudo o que podia dar. Amei com toda a intensidade que uma mãe consegue amar. E ainda assim, não foi suficiente. Ainda assim, virei descartável. As vizinhas perceberam que algo estava errado. Vinham me visitar, traziam sopa, ficavam conversando. E eu agradecia, mas não contava. Não tinha coragem de falar em voz alta que meu filho tinha me abandonado. Que tinha dito que não tinha tempo para a mãe que deu tempo integral para ele durante 20 anos. Que tinha escolhido a vida confortável dele sobre a mulher que abriu mão do próprio conforto para ele ter futuro. Guardar essa dor dentro do peito era como guardar vidro quebrado no coração. Cortava por dentro a cada movimento, a cada respiração, a cada lembrança. Existe dor maior que ouvir do próprio filho que ele não tem tempo para quem abriu mão de tudo por ele? Você já ouviu ou disse algo que machucou alguém dessa forma? Deixe aqui sua reflexão sobre o peso das palavras e sobre como tratamos quem nos criou. O silêncio que grita. Agora vivo nesse silêncio que machuca. Acordo e não tenho ninguém para dar bom dia. Preparo o café sozinha. Como sozinha. Assisto televisão velha sozinha. A casa vazia ecoa minha própria respiração. Tem dia que fico horas sem falar, porque não tem para quem falar. Tem dia que o telefone não toca, ninguém bate na porta, ninguém lembra que existo. E vou definhando assim, aos poucos, morrendo em vida, enterrada em solidão. Meu corpo já não aguenta quase nada, mas minha alma dói mais que qualquer doença física. Olho para os vizinhos e vejo famílias unidas, filhos que visitam, netos que chegam gritando pela avó. E sinto uma inveja que me envergonha. Inveja de quem colheu amor depois de plantar. Inveja de quem criou filhos gratos. Inveja de quem tem companhia na velhice. Tento não deixar essa amargura me consumir. Mas é difícil. É muito difícil não se perguntar por que comigo foi diferente. Por que meu sacrifício não gerou fruto de gratidão? Por que meu amor não voltou em forma de cuidado? Tem gente que diz que filho não tem obrigação de retribuir, que cada um segue a própria vida, que a gente cria porque quer, não para receber nada em troca. E eu entendo a teoria. Mas quem fala isso nunca passou pela dor de ver o filho esquecer completamente de quem deu origem a tudo que ele tem. Nunca sentiu o aperto no peito de saber que é tratada como peso morto, enquanto ainda está viva. Nunca experimentou a humilhação de precisar e não ter para quem recorrer, justamente porque a única pessoa que deveria estar ali escolheu não estar. Penso muito na morte ultimamente. Não porque quero morrer, mas porque sei que estou caminhando para ela sozinha. E me pergunto quem vai estar lá quando eu partir. Quem vai fechar meus olhos, quem vai segurar minha mão no último suspiro, quem vai chorar na minha despedida. Será que meu filho vai aparecer?
Será que vai sentir remorso? Será que vai olhar para o meu caixão e lembrar de tudo que fiz, de tudo que abri mão, de todas as vezes que segurei ele no colo, quando o mundo inteiro virou as costas? Ou vai apenas cumprir protocolo, aparecer no velório de terno bonito, chorar lágrimas vazias e voltar para a vida dele que não tem tempo para mãe? A verdade é que me arrependo de ter me doado tanto. Me arrependo de ter me anulado completamente em função dele. Porque, no final das contas, criei alguém que não sabe o que é gratidão, que não valoriza sacrifício, que não entende amor. Criei um estranho bem vestido que tem vergonha da própria origem. E a culpa também é minha. Porque protegi demais. Porque não deixei ele sentir falta. Porque sempre resolvi tudo sozinha para ele não sofrer. E no fim, ele não aprendeu a valorizar o que custou tanto para conseguir. Se pudesse voltar no tempo, faria diferente. Exigiria mais reciprocidade. Ensinaria que amor é via de mão dupla. Mostraria que respeito se constrói desde cedo. Não aceitaria desaforo. Não relevaria ingratidão. Não deixaria passar os primeiros sinais de desprezo. Mas não dá para voltar. Não dá para consertar o que já está quebrado. Só dá para viver com as consequências das escolhas que fiz, das batalhas que travei, do amor que dei sem medida e que não voltou, nem em gota. E vou vivendo assim, nesse limbo entre estar viva e apenas respirar, esperando que um dia, quem sabe, ele acorde. Ou esperando que a morte chegue antes da decepção virar ódio. Quantas mães e pais estão vivendo essa mesma realidade agora, nesse exato momento? Quantos criaram filhos que viraram estranhos? Se você tem pais vivos, quando foi a última vez que dedicou tempo real para eles? Deixa aqui sua reflexão sincera, porque esse assunto precisa incomodar para poder transformar. Olha bem para essa história. Não é só minha. É de milhares de mulheres que estão envelhecendo sozinhas depois de terem dado tudo. É de mães que seguram o telefone, esperando uma ligação que nunca chega. É de pais esquecidos, em casas vazias enquanto os filhos postam fotos de vida perfeita nas redes sociais. E a pergunta que fica é: o que fizemos de errado? Ou será que a sociedade criou uma geração tão focada em sucesso individual que esqueceu o básico da humanidade, que é cuidar de quem cuidou? Não estou pedindo que filho viva grudado em mãe. Não estou dizendo que a vida de vocês precisa girar em torno dos pais. Mas uma ligação de verdade não toma mais que 10 minutos. Uma visita mensal não quebra a rotina de ninguém. Um abraço apertado, um almoço junto, uma conversa sincera. Isso não é obrigação pesada. Isso é retribuição mínima. Isso é reconhecer que a vida que você tem hoje só existe porque alguém abriu mão da própria vida para construir a sua. E fingir que isso não importa é confortável só até a culpa bater. E quando bate, geralmente já é tarde demais. Se você tem mãe ou pai vivo, para agora. Não espera mais. Não deixa para amanhã. Não deixa que compromissos e desculpas tomem o lugar de quem esteve ali desde sempre. Liga agora. Marca uma visita essa semana. Abraça forte. Pede bênção. Agradece, porque um dia não vai mais ter tempo. E aí não vai adiantar chorar, não vai adiantar se arrepender, não vai adiantar carregar culpa pro resto da vida. A hora é agora. E se você se sentiu tocado por essa história, se isso mexeu com você, ativa as notificações desse canal, porque tem muito mais para ser dito. Tem muito mais verdade para ser revelada. E você precisa estar aqui para ouvir. Resumindo tudo o que foi contado aqui. Uma mãe se entregou completamente. Enfrentou fome, desprezo, solidão, humilhação. Criou o filho sozinha, deu educação, abriu portas, construiu futuro. E quando envelheceu, quando mais precisou, ouviu que o filho não tinha tempo. Foi deixada para trás como se nunca tivesse importado. E agora vive no esquecimento, na dor da ingratidão, no silêncio de quem deu tudo e não recebeu nada. Essa é a realidade de muita gente. E precisamos falar sobre isso. Antes de você sair daqui, vou deixar outro vídeo no final que você precisa assistir. É sobre como reconhecer o amor verdadeiro e não deixar ele morrer por negligência. Se inscreve no canal,
Deixa seu like. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque essas histórias precisam circular. Precisam incomodar. Precisam acordar quem está dormindo no egoísmo. E você que está aí do outro lado, saiba que sua história importa. Seu sofrimento importa. Sua dor merece ser vista. Se você é mãe, pai, avó, avô passando por isso, deixa aqui embaixo seu relato, porque não está sozinha. Porque tem muita gente sangrando a mesma ferida. E juntos, quem sabe, a gente consiga mudar alguma coisa. Fica com Deus, fica em paz. E não esquece, quem te ama de verdade sempre vai ter tempo. Sempre. Um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau.